Bom dia! Segunda-feira é dia 18. Bom dia para você. Na nossa live matinal espiritual e também falando sobre inteligência emocional. Bom dia, Rosane. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vanessa, querida, Kelly, bom dia, amada. Bom dia, uma segunda-feira de luz, de paz. Olha o louvor já que eu tô ouvindo aqui de manhã, ó. Coisa linda. Vamos falar sobre inteligência emocional e espiritualidade. Bom dia, Angelita. Águas vivas, bom dia. Rios de amor, é o nosso Cristo, né? O nosso Senhor. Ah, que coisa linda. Pega caderninho, gente. Bom dia, Leila. Pega caderninho, porque hoje tem anotação de novo. Nunca venha pra live sem um caderninho, sem uma folha de papel, né? Bom dia, Bruna, bom dia. Olha que coisa linda esse louvor, gente. Águas vivas, rios de amor. Ah, gente, lindo, lindo, lindo. Que fluam rios de água viva sobre a tua vida. Ah, bom dia, bom dia. Olha só, já vamos começar a nossa live, gente. Já vamos começar a nossa live. Olha só. Hoje eu abri, gente, a Bíblia numa página e eu tinha aberto o meu caderninho. Quando eu fui ver, os dois estão casando. Vou tirar o som aqui para não atrapalhar. Eu falo assim, Deus não faz nada por acaso, né? Deus, ele faz tudo muito correto. Bom dia, Kali, querida. Bom dia, Juliana, bom dia. Gente, eu abri a minha Bíblia. Na verdade, ela estava aberta. Eu deixei aqui no meu escritório a minha Bíblia. E ela vai... Às vezes eu ligo algum vento aqui, ela começa a folhear. De repente, gente, caiu em uma página que eu já tenho marcada aqui, ó. Aí eu pus um clips... E eu fui ver a palavra que eu tinha escolhido para falar hoje, que não fui eu que escolhi, na verdade é Deus, né? É Deus quem escolhe. Bom dia, Borela! E aí eu tinha escolhido uma palavra do dia 16/8, que eu tinha nos meus caderninhos de anotações, ó. Eu tenho meus caderninhos de anotação, gente. Meus caderninhos são, assim, muita anotação. E aí não é que casa certinho com aquela palavra ali que Deus me tirou, que é um salmo, Salmo 31. Ô, gente, bom dia, Tânia. Hoje tá mais tranquilo, em tese eu tenho um compromisso só às 8 horas, mas é aqui em casa mesmo que meu osteopata vem me alinhar, porque depois de vários dias, né, de treinamento, eu chamei ele aqui para vir dar uma alinhada na minha coluna, porque afinal de contas, gente do céu, minha coluna tá pela misericórdia, porque ficar no salto vários dias, só por Deus, né, ministrando treinamento de 12 horas no salto alto, é só por Deus. Aí eu vou chamar ele para alinhar a minha coluna. Então, só que hoje eu não preciso sair correndo da live, né? Porque outro dia, como eu estava ministrando o treinamento, eu tinha que sair correndinho. Bom dia, abençoados, Tânia, querida. Gente, olha só. Eu tinha tirado para vocês a palavra de Levítico 9, 22 a 24. Levítico 9, 22 a 24. E o Salmo 31, deixa eu anotar aqui. Carlinha, bom dia, bom dia. Tudo bem, amada? Quanto tempo, mulher? Você deu uma sumida daqui, gente. O que aconteceu? Bom dia, Osnilda. Osnilda, direto, acho que de Portugal. Estás em Portugal ou estás aqui no Brasil? Conta aí pra mim, conta pra mim. Olha só. Traga o teu caderninho para as nossas lives, porque sempre tem anotações preciosas. Que nem diz a minha amiga Tayana, são downloads do céu, não sou eu que falo, é Deus, né? Não sou eu, é Deus falando. Olha só, Levítico 22 a 24, que também está marcadinho aqui na minha Bíblia, olha só. São duas palavras hoje que eu achei assim super oportunas, que Deus tem para nos trazer. Falando sobre o que? Inteligência emocional. Olha lá, de Portugal. Tá em Portugal a Osnilda, olha só. A Nilda tá lá em Portugal. Que bênção, né? Obrigada, né, pela tua participação. Borela tá lá em Caxias do Sul, né? Tá no Rio Grande do Sul.
Bom dia, Cláudia. A Cláudia passou ali, eu acabei não vendo. Bom dia, bom dia. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Trouxe para vocês uma anotação de confirmação de bênção para a tua vida. Nós já vamos começar falando de bênção para a sua vida. Mas também nós vamos falar sobre a responsabilidade por essa bênção. E a responsabilidade, quem conhece a Febracis, Eliane, bom dia, sabe que nós falamos muito sobre o poder da autorresponsabilidade. O poder da autorresponsabilidade. Vou anotar aqui. Bruna, ó lá em Curitiba. Gente, o pessoal tá aqui, tá muito eclético essa live aqui, né? Oh, meu Deus do céu, muito eclético aqui essa live, graças a Deus. Olha, ó como Deus é bom, né? Eu vou anotar para vocês aqui, ó, a palavra, tá? Levítico. Vou anotar também aqui para vocês os números, né? Capítulo 9, versículos de 22 a 24, para você anotar depois. E vou anotar também o que? Salmo 31, na Bíblia Ave Maria, tá? A Bíblia Ave Maria é o Salmo 31 que fala do quê? Ele fala, deixa eu pegar aqui certinho, da felicidade do perdão. Então nós vamos trazer aqui autorresponsabilidade, nós vamos trazer aqui a confirmação da bênção e nós vamos trazer aqui o quê? O poder, né? Aliás, o poder não, perdão, a felicidade do perdão. Felicidade do perdão, autorresponsabilidade e confirmação de bênção. Meu Deus, essa live hoje promete. Vou publicar aqui para quem quiser anotar e vou fixar no comentário aqui, tá? Ó, fixei no comentário. O poder da autorresponsabilidade, o poder da autorresponsabilidade, olha só. Deixa eu tirar um print dessa tela antes que eu esqueça, que eu preciso mandar depois lá para a Febracis, porque eu já fazia lives e eles exigem que nós façamos live todos os dias. Para mim foi mole, porque eu já fazia live mesmo, então tá tudo certo. Bom dia, Paula, de Cuiabá. Gente, olha aqui, Curitiba, Rio Grande do Sul, Cuiabá. Temos gente aqui do Mato Grosso, Portugal, não é? Bom dia. Olha só, gente. Então, vamos lá. Eu fixei aqui no comentário o poder da autorresponsabilidade. E nós vamos começar agora, tá bom? Anota, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Matheus, bom dia. Matheus, nós temos sessão de coach hoje, amigo. 18h30 te espero aqui no escritório. Olha só. A bênção de Deus é maior que toda maldição. Primeira coisa que você tem que anotar. A bênção de Deus é maior do que qualquer maldição. Ou seja, nada supera a bênção de Deus. Olha a Paula. Ai, perdão, eu tô confundindo com a Paula. Perdão, Paula. A Paula, a Paula é a filha da minha... filha do meu... filha do meu irmão, não, como que eu vou colocar? Enteada do meu irmão de Cuiabá, que também chama Paula. Eu confundi as Paula. Paula, você é de terra boa, amada, que já até adquiriu Mulheres que Edificam aí, né? Que a gente vai ter que ver como que vai ficar, porque acho que você não vai poder participar, foi isso, né? Houve a mudança de data aí, mas vamos alinhar. Vamos alinhar, de repente você consegue ir pra Rolândia comigo, aí você vem até Maringá e eu te levo pra Rolândia, o dia que eu for fazer lá em Rolândia. Mas olha só, é que eu confundi a Paula de Cuiabá, gente. A Paula de Cuiabá é a enteada do meu irmão. Me perdoa, Paula. Então vamos lá. A bênção de Deus é maior que toda maldição. Lá em Levítico está escrito assim: Arão, levantou então as mãos para o povo e o abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda da reunião e saindo abençoaram o povo. Gente, olha só a bênção, a confirmação de bênção de Deus. Levítico 9, versículos 22 a 23. Arão levantou então as mãos e abençoou o povo. Desceu após ter oferecido um sacrifício e um holocausto pacífico, tá? Um sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda de reunião e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo.
saiu um fogo de diante do Senhor que devorou o altar, no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou grito e júbilo e prostrou-se com a face por terra. Olha só, aqui há uma confirmação de uma bênção, porque o povo tinha pecado, e aí Arão e Moisés ofereceram sacrifícios pacíficos, orações, e Deus se agradou desse sacrifício. Gente, nós precisamos fazer sacrifícios que agradem ao coração de Deus. Lembra a oferta de Caim e de Abel? Uma agradou e a outra não. Então, quando nós oferecemos sacrifícios por soberba ou não entregamos a Deus aquilo que é de direito para Ele, nós fazemos sacrifício só para cumprir tabela, ou fazemos sacrifício de qualquer jeito, ou fazemos sacrifício tipo assim, vou oferecer qualquer coisa, já que tem que cumprir por um cumprimento de um preceito, isso não é agradável a Deus. É melhor oferecer financeiramente, vamos trazer uma moeda, como aquela viúva que ofereceu tudo que tinha, que eram poucas moedinhas, do que oferecer milhões com o coração endurecido. Então, quando eu ofereço sacrifício a Deus, que pode ser um sacrifício de uma oração, de um jejum, de um dobrar o joelho, não é? Isso é agradável a Deus, Jéssica. Isso é agradável a Deus, Sandra e Val. Isso é agradável a Deus. Mas é melhor oferecermos um pequeno sacrifício de coração realmente contrito, de coração humilhado, de coração quebrantado, do que com soberba. Então Deus se agrada muito mais das moedinhas da viúva do que dos milhões, não é? De uma pessoa soberba. Deus se agradou muito mais dos sacrifícios daqueles que ofereceram com amor e por amor. Então, Deus vai nos abençoar quando nós oferecemos um pequeno sacrifício nisso. Qual é esse sacrifício? Pode ser uma abstinência de uma comida, pode ser, Senhor, eu vou ficar 5 minutos diante de vós, só esperando, só escutando a tua voz, não é? Então, Deus vai se agradar das nossas orações. Só que olha só, uma coisa que eu anotei no meu caderninho aqui do dia 16 de agosto agora. O demônio usa a irresponsabilidade da pessoa pelos seus atos, culpando a genealogia por separações, por doenças, quando na verdade advém das suas próprias ações e omissões. Assumir a responsabilidade por seus atos e mudar liberta. Coloca aí no teu caderninho. Quando eu assumo a responsabilidade pelos meus atos e eu efetivamente mudo, acontece uma libertação. Tereza, bom dia! Olha só, gente, aí entra o poder da autorresponsabilidade, aquele livro que eu falo para vocês, que é um livro que transformou a minha vida, que é uma palestra, um treinamento que transformou a minha vida. É um livro que também o Paulo, ele faz ele em palestras, em treinamento, e à época foi um dos treinamentos que mudou a minha vida. O livro, O Poder da Autorresponsabilidade, que deve custar 10, 15 reais, você compra pela internet, aí um livro de 10, 15 reais, 20 reais no mínimo, no máximo, você vai pagar aí de 15 a 20 reais num livro que vai mudar a tua vida se você ler esse livro e colocar em prática, tá? Porque não adianta só ler, né? Então, olha só. Quando eu, Anice, e aí você coloca o teu nome, traz para si a responsabilidade pelos seus atos ou pelas suas omissões e muda de vida, acontece o quê? A libertação. Caraca! Sensacional isso. Então, para que eu receba a bênção de Deus, existem pré-requisitos. O que é pré-requisitos? Requisitos que antecedem a essa bênção. Pré é o que vem antes, não é? Então, para que eu receba a bênção de Deus, e a bênção de Deus é maior do que qualquer maldição, para que eu receba a bênção de Deus, quando eu faço a minha oração, é preciso o quê? Assumir a responsabilidade pelos meus atos. É necessário que eu assuma a responsabilidade pelos meus atos, Andréia e Luísa. É importantíssimo que nós assumamos essa responsabilidade para que nós possamos gozar dessa bênção de Deus. Olha que coisa linda. Então,
Muitas vezes eu e você não recebemos as bênçãos porque nós não nos responsabilizamos por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer e não mudamos a nossa conduta. Quer receber a bênção de Deus? Muda a sua conduta. Olha só, vou ler de novo para você, gente. A bênção de Deus é maior que toda maldição. Primeira ficha que cai aí para você. Em Levítico está confirmando a bênção de Arão e de Moisés sobre o povo que havia pecado. Então eles ofereceram pequenos sacrifícios, reconheceram que erraram, ofereceram sacrifícios e esse sacrifício agradou a Deus. Olha só, com o sacrifício agradável a Deus, com o meu arrependimento sincero, não é arrepender da boca para fora. Quando eu percebo que uma pessoa arrependeu? Quando, gente? Quando eu percebo efetivamente que uma pessoa está arrependida dos seus atos? Quando ela muda. Porque se ela arrepende e continua fazendo igual, ela não mudou. Bom dia, Karen. Bom dia, Sumair. Bom dia. Então, olha só. Existe um pré-requisito para receber as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são maior que qualquer maldição, mas existe um pré-requisito para que eu receba essa bênção. Qual é o pré-requisito? Reconhecer que eu errei, por ação ou por omissão, e mudança de vida. A pessoa fala assim, gente, estou convertido. Nossa, fui lá, Helenice, bom dia, amada. Fui batizada, nossa, recebi o Espírito Santo, fui num culto, fui num louvor, nossa, agora eu tô convertido. Convertido ou convencido? Porque tem pessoa que só ficou lá, ó, comovido, né, comovido ou convertido. A pessoa, ela simplesmente se comoveu. Nossa, recebeu o Espírito Santo, recebeu o batismo, que coisa linda. Ela sai dali, ela fica igual. Ela não muda nada na vida. Ela não muda nada. Ela continua ignorante, brigando, gritando. Ela continua fazendo as mesmas coisas que fazia antigamente. Então essa pessoa, ela só saiu comovida, ela não saiu convertida do lugar. Que tenhamos uma semana abençoada, né? Amém. Vai ser, já profetiza em nome de Jesus. Então olha só, gente. Existe esse pré-requisito para que a bênção de Deus venha sobre nós e para que o nosso sacrifício seja agradável. Assim como o sacrifício dos nossos antepassados. Lembra? Caim e Abel, cada qual ofereceu o sacrifício e um deles não agradou a Deus. Então, será que o meu sacrifício não está sendo agradável a Deus? Vai ser quando eu verdadeiramente arrepender, confessar os meus pecados. O que é confessar os meus pecados? Reconhecer que eu estava errada. Reconhecer que eu fiz coisa errada. Mas mudança de vida. Não existe conversão sem mudança de vida, gente. Não existe, existe só uma comoção e não uma conversão. Então, olha só. Aí Deus diz aqui. Vou ler para vocês depois ali no Salmo 31, que está na Bíblia, Ave Maria. A felicidade do perdão. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Porque o Senhor compadece, o Senhor compadece de mim e de você. Enquanto eu me conservei calado, meus ossos se mirraram entre contínuos gemidos. Vos confessei, eu estou lendo só uns trechos, tá, gente? Não estou lendo inteiro. Vos confessei o meu pecado. Sim, Senhor, confessei a minha iniquidade. E vós perdoastes a pena do meu pecado. E aí diz Deus, vou te mostrar o caminho que deve seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Você quer que os olhos de Deus sejam fixados em você? Se converta verdadeiramente. Traga a autorresponsabilidade, sabendo que você pecou, que eu pequei, com autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Eu reconheci que eu pequei por ação ou por omissão. Que os meus atos não foram tão bons por ação ou por omissão. Aí ele continuou o salmista. Não queirais ser sem inteligência como o cavalo, que só a freio e a rédea submetem seus ímpetos. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justos, quem é uma pessoa justa perante Deus? Aquela que reconhece seus erros,
confessa os seus pecados e muda de vida. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, exultai todos vós retos de coração. O que é um homem reto de coração? O que é uma pessoa que tem retidão no coração, Neuza? Bom dia, Bre, bom dia. O que é uma pessoa que tem retidão no coração? O que é uma pessoa que é considerada justa diante de Deus? Aquela que reconhece os seus erros com autorresponsabilidade, que confessa os seus pecados por ação. Ó Senhor, eu pequei. Por ação ou por omissão. Ou eu tive uma ação que efetivamente te ofendeu o meu irmão, ou eu por omissão, fiquei quieta e deixei as coisas acontecerem. Então, Deus ele exige de nós ações justas, ações corretas. Então, um homem justo perante Deus é aquele que confessa os seus pecados, reconhece os seus erros, confessa os seus pecados e muda de vida. Sem mudança não há conversão. Você pode em todo quanto é louvor, tudo quanto é culto, tudo quanto é batismo, né? Ai, me batizei. E aí tem pessoa que ela fica batizando, né? Ela vai, ela batiza numa igreja, ela batiza na outra igreja, ela batiza, sendo primeiro que o batismo é um só. Você pode renovar o teu batismo, não existe 2 batismos. Uma vez dado o batismo, independente da igreja que você foi batizado, você não pode receber de novo o batismo. O Espírito Santo já veio. Você pode renovar o teu batismo. Mas isso é assunto para outra live, né? Então, a pessoa vai e ela fica batizando de igreja em igreja em igreja. Agora eu vou mudar de vida. Chega lá, qualquer entreveiro que dá, qualquer coisa que ela não gosta, ela sai daquela igreja, ela vai para outra. Sabe, a pessoa fica pingando. Ela quer que Deus se amolde à sua vontade e não ela se amoldar à vontade de Deus. Gente, nós temos que ter um arrependimento sincero. Nós temos que ter um arrependimento efetivo, porque para mim ou para você não é para Deus. Deus está vendo se nós estamos agindo retamente, segundo o coração dele. Então, para que nós possamos receber essa bênção de Deus, que é maior do que qualquer maldição, existe um pré-requisito. Autorresponsabilidade, conversão sincera, conversão com mudança de vida, arrependimento sincero, mudança de comportamento. Então, não adianta falar, tô convertido. Que convertido? Mudou alguma coisa na sua vida? Você deixou de reclamar? Pelo menos diminuiu a reclamação? Aquilo que você estava fazendo que era pecado, você parou de fazer? Então não houve mudança se você não teve. Não é porque frequentar a igreja, gente, é muito fácil. Frequentar a igreja é muito fácil. Eu quero ver estar vivendo aquilo que é palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. E eu não estou dizendo que é fácil, eu estou falando, inclusive, que é muito desafiador, mas que é possível. Quando eu me proponho a viver segundo a vontade de Deus, quando eu me proponho a fazer a vontade de Deus, quando eu vou deixando todos os meus vícios, aqueles pecadinhos de estimação. Então, para que recebamos essa bênção de Deus, existe um pré-requisito. Existem pré-requisitos, não é? Que antecedem a essa bênção de Deus, não é Júlcia e Luzia. Olha só, então, hoje nós estamos falando ali do livro de Levítico, que está aqui fixado, Levítico 9, capítulo 9, versículos de 22 a 24. Nós falamos sobre o Salmo 31 e nós falamos também sobre a autorresponsabilidade. O demônio usa a irresponsabilidade da pessoa pelos seus atos e a pessoa fica culpando. Foi minha genealogia, culpa do meu pai. Separações, doenças. A pessoa fica contando historinha. Eu não fiz porque foi meu marido. Eu não fiz porque foi meu filho. Eu não fiz por conta da minha mãe. Eu sou assim porque a minha família é desse jeito. Quando na verdade esses atos advêm das suas próprias. Essa irresponsabilidade vem das suas próprias ações, das minhas ações e omissões. Então, assumir a responsabilidade por seus atos e mudar, liberta e atrai a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Não é, Suzy? Olha que coisa linda, gente. Se nós pararmos para olhar, Deus não exige muito de nós. Deus só exige que nós sejamos responsáveis, autorresponsáveis. Porque quando eu não sou responsável,
eu começo a atribuir a culpa a outra pessoa. Quando eu não sou responsável, eu começo a culpar o governo, a mãe, o pai, o filho, o colega, o chefe, o colaborador. Eu não trago para mim, enquanto eu não reconhecer que eu errei, que eu sou a responsável pelos meus atos, eu não tenho mudança profunda, eu não tenho mudança sincera, e isso impede a graça de Deus na minha vida. Meu Deus, simples assim. Gente, enquanto eu não reconheci que eu era uma mãe disfuncional em algumas coisas, que eu era uma mãe, sim, extremamente responsável com a saúde dos meus filhos, eu era uma mãe provedora, mas enquanto eu não reconheci que eu batia nos meus filhos e que eu extrapolei as surras nos meus filhos, eu não mudei. Eu não mudei, gente. Anice, eu tive que reconhecer que eu estava errada, que eu era mandona demais na minha casa, que eu não pedia opinião para ninguém, eu fazia o que era da minha vontade. Enquanto eu não reconheci que eu estava errando enquanto mãe, não é no sentido de extrapolar ao bater nos meus filhos, ao gritar com os meus filhos, a denegrir a imagem deles diante de Deus e das pessoas, eu não mudei. É doloroso? Claro que é. Claro que é doloroso. Porque era muito fácil eu falar, nossa, mas eu sou boa, eu sou maravilhosa. Só que isso não me trouxe mudança. E isso é orgulho. Olha ali a Suzy dizendo, perfeito, quando eu mudo, tudo muda. Exatamente. Não é? O princípio do amor exigente. Nada muda se eu não mudar. E se eu não mudo, eu quero que o mundo mude. Que jeito? Se não sou capaz de mudar nem a mim mesma. Gente, quando eu trouxe esse tema, autorresponsabilidade para mim, foi fora do normal. A minha vida mudou assim drasticamente. Olha lá a Suzy. Eu também, Anice, eu acreditava que bater ensinava. Suzy, é bem isso. Por quê? Porque nós repetimos padrões de pai e mãe. Meu pai e minha mãe eram muito violentos. Minha mãe, ela era assim, ela era muito fofa, mas ela tinha depressão. Então, quando ela estava num estágio muito forte de depressão, e quando a emoção dela estava no ápice de dor, ela batia em nós. Hoje eu faço essa leitura, porque como coach eu consigo visualizar, fazer uma leitura das ações dos meus pais. Meu pai, ele tinha ímpetos, picos muito altos de agressividade. E eu estava me tornando como meu pai e minha mãe. Por quê? Repetição de padrão. Eu vi meu pai fazer, eu vi minha mãe fazer, eu repeti. Padrões repetitivos, né? Repetitivos. Quando eu entendi que, eu não sou meu pai, eu não sou a minha mãe. Eu sou uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Eu sou a pessoa que Deus colocou aqui no mundo para melhorar a minha genealogia, para mudar a minha genealogia, porque meus pais foram vítimas dos pais deles. E eu, vítima dos meus pais, mas meus filhos não precisam ser vítimas de mim. Então eu quebro esse padrão. Eu fiz meu processo de coach, quebrei esse padrão, e não é de uma hora para outra, fui quebrando, fui mudando, e aí, o que aconteceu? Me libertei. E eu falo assim, gente, é uma libertação tão grande, porque quando eu olho para aquela mulher que eu era, violenta com meus filhos, eu tenho nojo daquela mulher que eu era. Eu falo, Deus, obrigado por estar me curando. Eu estou completamente curada? Ainda não. Mas hoje, eu não tenho... Gente, eu falo, eu converso com os meus filhos. Eu converso com meus filhos. Antes, eles não tinham direito de falar. Eu era mãe, eu que mandava, eu era boa. Olha lá, a Suzy também está dizendo que quebrou, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque nossos filhos não vão sofrer como nós sofremos. Então, gente, a importância de nós tratarmos essas debilidades emocionais e entender que eu não sou meu pai, eu não sou a minha mãe. Eu não preciso ter esse julgo hereditário sobre mim de repetir um padrão desvirtuado, porque muitos padrões são bons. Então, meu pai e minha mãe, honestidade, não é? Me trouxeram muitas coisas com relação ao caráter, muitos princípios.
Então, o que eu pego deles, o que me faz bem e o que não faz bem eu quebro, não é? Que bênção, gente. Fernanda, bom dia. É maravilhoso, Suzy. É maravilhoso quando eu entendo isso. Que eu, Anice, e você, não é? Coloca o seu nome aí, como a Suzy está colocando ali. Eu não preciso repetir padrão de pai e mãe. Mas para isso eu tenho que confessar. O que é confessar, Anice? É reconhecer. É reconhecer que eu vinha tendo padrões disfuncionais na minha vida. E claro, com a ajuda de um profissional trabalhar isso. Porque muitas vezes nós não conseguimos sozinhos, gente. Nós não conseguimos sozinhos. Tem coisa que nós conseguimos através da oração. Mas tem coisa que nós precisamos, além da oração, um profissional como um médico, por exemplo. Quando nós quebramos uma perna. Quando nós quebramos uma perna, quebramos um dedo, fazemos um corte profundo. Você não precisa de um médico? Então, além de rezar, para que tudo dê certo, além de rezar e pedir a Deus a cura, você precisa de um médico para suturar, de repente, aquele corte. Você precisa de um ortopedista para fazer aquele osso voltar, não é? Para o lugar ali. Então, assim também nas nossas emoções, eu preciso de um terapeuta, de um psicólogo ou de um coach, um profissional capacitado para que eu possa também acelerar o processo de cicatrização. Entende? Eu posso contar com a ajuda de alguém para acelerar esse processo. Para acelerar esse processo, para eu não ficar repetindo esse padrão mais 10 anos para depois mudar. Talvez você consiga mudar isso em 10 meses, em 6 meses ou em 3 meses, como no meu caso foram aí de 3 a 6 meses, para eu mudar um padrão de 51 anos. De 51 anos. Foram necessários apenas uma imersão profunda em 6 meses, vamos colocar 6 meses, que mudou todo o comportamento, todo o meu comportamento. Foram 51 anos sofrendo. Em 6 meses eu tive, graças a Deus, uma mudança, uma transformação visível, que as pessoas falavam, gente do céu, como é que você mudou tanto? É o poder de Deus através do profissional que me ajudou. Não é, Suzy? A vida fica mais leve, mas fica muito mais leve. Gente, é outra coisa. É outra coisa. Eu falo sempre assim, as pessoas, Anice, como você tá aguentando levantar 3h44 da manhã? A Anice, aquela Anice doente, só queria dormir. Aquela Anice debilitada, só queria dormir. Ó, essa noite, gente, eu fui dormir meia-noite. Eu acordei 3h44, eu dormi 3 horas e pouco e ainda eu acordei nesse intervalo. Tem 3 horas só, eu tive 3 horas de sono essa noite. Eu já fiz todas as orações, eu tô aqui fazendo a live, agora das 8 ao meio-dia eu tenho compromisso, 2 horas da tarde eu tenho reunião acerca da palestra que eu vou fazer amanhã aqui no hospital, e à noite ainda eu tenho coaching para atender. Depois das 18h30 ainda vou atender mais um coaching. Ou seja, como que eu aguento? Se não é trabalhando a minha mente, trabalhando as minhas emoções e o meu espiritual. Só aguenta se você estiver bem consigo. Você só suporta se você estiver bem consigo. Senão, quando eu tomava tarja preta, ela só queria ficar dormindo, gente. Eu não tinha pique, eu não tinha ânimo para fazer nada. Então, hoje, olha quantas chaves que caíram hoje nessa live. Olha quanta coisa que nós trouxemos aqui gratuitamente para você. Mas o quanto que você efetivamente tem colocado em prática o que nós estamos falando na live. O quanto efetivamente você tem usado essa live aqui como uma jornada para o teu crescimento. Porque senão você fica de live em live, ou todo dia entra nessa live, Deus fala claramente para você e você não muda. Cuidado com o orgulho. O orgulho destrói qualquer bênção que você queira. O orgulho atravanca a bênção de Deus na sua vida. E o que é o orgulho? Eu não fazer o que precisa ser feito. Não preciso, já sei disso, já conheço, não querer mudança. Isso é orgulho. Então cuidado, cuidado. A Suzy está dizendo aqui, o desafio é diário, todos os dias, né, Suzy? Eu tenho que decidir, deixar mais longe aquela Anice de 6 anos atrás, 5 anos atrás, para que eu possa efetivamente construir essa nova Anice. Então, todos os dias eu tenho que acordar
com uma determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, não é, Giovana? Uma determinada determinação de ser uma pessoa melhor. Todos os dias, todos os dias. E como que eu me torno melhor? Em atos, palavras e ações. É desse jeito. Gente, essa live de hoje vale milhões. Essa live de hoje vale milhões. E essa live de hoje, se você pegar do começo ao fim e entender o que foi dito aqui, você pode mudar a sua genealogia. Você pode curar um padrão, quebrar um padrão que você vinha repetindo há anos, há décadas. Se você pegar tudo que foi dito hoje nessa live e colocar em prática, você vai romper padrões negativos na sua genealogia. Você vai mudar a tua história, você vai mudar a história da tua descendência. Essa live de hoje vale milhões. Milhões. Não tem dinheiro que pague o que foi falado aqui hoje. E eu estou dando de graça. Não é? Então, de graça recebeis, de graça dais também. Compartilha com outras pessoas e experimenta isso. Hilda, Cris, Harumi, bom dia. Essa live de hoje vale milhões. Eu falei da forma mais simples possível, numa linguagem extremamente simples, porque talvez se eu falasse numa linguagem um pouco mais técnica, muitas pessoas talvez não compreenderiam, então eu trouxe exemplos, eu trouxe tudo o que Deus mandou falar aqui, gente. E olha que eu tinha escolhido essa palavra, quando eu abro a Bíblia, fala exatamente do que eu tinha escolhido aqui. Olha só. Então, coloca isso, assiste essa live, mas de caderninho na mão, gente. Caderninho na mão. Não venha pra live sem um caderninho. Tá bom? Comenta lá no YouTube, porque essa live vai pro YouTube. Copia o link, manda para suas amigas, manda para os seus parentes, manda para os seus inimigos. Comenta lá, tá bom? Compartilha com outras pessoas. É que nem a Cris está dizendo, assistir e reassistir. Gratidão. Suzy, eu que agradeço. Porque isso aqui, gente, cada vez que eu falo para vocês, é Deus reforçando o que eu preciso mudar também. Eu ainda tenho que mudar muito, não é? Que bênção, gente, um dia abençoado, uma semana de luz e de paz e de graça na sua vida. Mas lembrando que o responsável pela sua vida é você, tá? As bênçãos de Deus suplantam qualquer maldição, mas tem pré-requisitos para você receber essas bênçãos. Então, se você que chegou agora, pega lá, assiste do começo para você ver o que você precisa fazer para receber as bênçãos de Deus. Treine até se tornar bem isso. Treine, ó. É igual academia. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E a gente vai criando músculos, né? E aí o inimigo não tem poderes sobre uma pessoa que tem Deus no coração. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Graça de Deus a mim. Amém, 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 Tereza. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Quem perdeu a live, vai pro YouTube que ele vai estar lá no meu canal. Beijo, Jaque, bom dia, Jaque.